de ler com vocês no Evangelho de João, capítulo 13. A partir do versículo 1. Estamos nas quartas-feiras falando sobre ter um coração igual ao de Jesus. Hoje é a segunda mensagem nesse tema. Evangelho de João, capítulo 13, a partir do versículo 1. Diz assim: Um pouco antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que havia chegado o tempo em que deixaria esse mundo e iria para o Pai, tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. Estava sendo servido o jantar, e o diabo já havia induzido Judas Iscariotes, filho de Simão, a trair Jesus. Jesus sabia que o Pai havia colocado todas as coisas debaixo do seu poder, e que viera de Deus e estava voltando para Deus. Assim levantou-se da mesa, tirou sua capa e colocou uma toalha em volta da cintura. Depois disso, derramou água numa bacia e começou a lavar os pés dos seus discípulos, enxugando-os com a toalha que estava em sua cintura. Vamos orar mais uma vez? Senhor nosso Deus, nosso Pai, em nome do Senhor Jesus, nessa noite, ó Pai, o que nós te pedimos é que o Senhor fale conosco, ó Pai. Use as nossas vidas, ó Deus, fale com aqueles que estão aqui nessa noite, fale com aqueles que estão em casa, ó Pai, com aqueles que vão assistir em um outro momento. Que a Tua palavra também alcance, ó Pai, essas pessoas e o mais importante, ó Deus, que a Tua palavra, Senhor, possa transformar as nossas vidas. Que a Tua palavra encontre espaço em nosso coração, ó Pai, e liberdade em nossa vida para nos transformar, ó Pai, a cada dia. Senhor, eu te agradeço, em nome de Jesus. Amém. Relacionamento é igual a investimento. Você concorda com isso? Você concorda que relacionamento é igual a investimento? Quando você embarca num namoro, ou quando você embarcou num namoro, você não investiu nesse namoro? Né? Se você é da época antiga, quando você levava a sua namorada para comer um pastel, quem pagava era você, que é homem, era você. E se a mulher que pagasse, e se fosse a mulher que pagasse também, ela investiu também no relacionamento. O que eu quero dizer é que todo relacionamento exige um investimento. Quem é casado, você tem um investimento. Você investe, e quando eu falo investimento, não quero dizer só dinheiro. Na verdade, né, você investe em muitas outras coisas. Tempo, paciência, amor, bondade. Mas relacionamento é investimento. Quando trabalhamos, né, quando você arruma um serviço em uma determinada área, se você gostar daquela área, você começa a investir em si mesmo, fazer curso, se especializar naquela área. Então, todo relacionamento, seja pessoal, profissional, há um investimento, tem que haver um investimento da nossa parte. E nós investimos naquilo que acreditamos, não é verdade? Você não investe tempo, dinheiro, amor naquilo que você não acredita. Então, muitas coisas envolvem um relacionamento onde há um investimento.
Mas aonde eu quero chegar com esse papo aí de relacionamento e investimento? Quando Jesus diz essas palavras, ou quando João relata para nós essas palavras, Jesus está no final da sua caminhada. Esse é aquele texto famoso onde Jesus lava os pés dos discípulos. Então vamos acreditando na história, na tradição da igreja. Nós acreditamos que nesse ponto aqui, Jesus já está 3 anos e meio, um pouco mais ou um pouco menos, caminhando com os seus discípulos. E nesses 3 anos e meio, a vida, o relacionamento dos discípulos com Jesus foi um relacionamento intenso. Um relacionamento de 24 horas. Eles dormiam, acordavam, comiam, viajavam. Então foi um relacionamento que durou 3 anos e meio. E foi um relacionamento intenso. Você se lembra que Jesus falou uma vez, quando para alguém que queria seguir Jesus, Jesus falou assim: olha, você quer me seguir? O Filho do Homem, né? As raposas têm covis, né? E mais, os pássaros têm ninhos, mas o Filho do Homem não tem aonde reclinar a cabeça. Eles dormiam no relento, faziam as necessidades no matinho. Olha o nível de relacionamento que eles tinham. Estamos falando de 2000 anos atrás, irmãos. Não tinha as facilidades que tem hoje. Então eles tinham um relacionamento intenso, de 24 horas juntos. De um saber o erro do outro. De um saber, né, conhecer o outro pelo cheiro. De tão juntos que eles caminhavam. Houve um investimento de Jesus na vida desses homens. E aí está o ponto, irmãos. Como eu disse, você investe em quem você acredita ou em algo que você não acredita? E quando eu olho para Jesus e eu imagino Jesus caminhando esses 3 anos e meio, eu fico me perguntando, sendo Jesus que conhecia o coração daquelas pessoas, Jesus conhecia cada um deles. Jesus sabia que o Judas era aquele que ia traí-lo. Jesus sabia disso no primeiro instante que ele colocou os olhos em Judas. Jesus já sabia disso. Jesus sabia que Pedro iria negá-lo, e o próprio Senhor Jesus afirma isso para Pedro: Pedro, eu sei que nessa noite você vai me negar. Jesus sabia. Jesus sabia que naquela mesma noite os discípulos iriam embora e iriam abandoná-lo ali sozinho. Na mesma noite desse texto aqui que nós lemos. Jesus sabendo todas essas coisas, todos, né? Vamos colocar aqui numa linguagem que a gente possa entender. Jesus sabendo os podres dos discípulos. Jesus sabendo o coração deles. Jesus sabendo os pensamentos deles. Jesus sabendo aquilo que eles fizeram e aquilo que eles ainda iam fazer. E aí vem a pergunta: se eu estivesse no lugar de Jesus, sabendo tudo que Jesus sabia, eu investiria meu tempo, investiria minhas palavras naqueles 12 homens que eu sei que vai andar comigo durante 3 anos e meio, e eu sei que quando terminarem esses 3 anos e meio, eles vão me abandonar, vão negar, vão me trair. Será que eu, se estivesse no lugar de Jesus, mesmo assim eu investiria 3 anos e meio da minha vida? E não era isso que Jesus estava investindo. Jesus estava investindo o seu reino
na vida daqueles homens. Jesus estava investindo a sua igreja, que iria surgir da vida daqueles homens. Se estivéssemos no lugar de Jesus, será que continuaríamos a andar com aquelas pessoas, com eles, com os apóstolos, mesmo sabendo tudo o que eles iriam fazer? Se no dia do seu casamento, você tivesse uma revelação e você visse que, ou a sua esposa ou seu marido ia traí-lo em determinado momento, depois de 10 anos de casado, ele ia trair você ou a esposa ia trair você, você casaria mesmo assim? Se você ficasse amigo de alguém, e depois de 2 meses você descobrisse que depois de 4 anos, essa pessoa ia trair você, que você contaria a sua vida para ela, e depois de 3 anos ela trairia vocês, ia expor vocês. Mesmo assim, você investiria na amizade? Mesmo assim, você teria amizade com essa pessoa? Ou você cessaria a amizade porque você sabe que lá na frente essa pessoa vai se revelar que não é o seu amigo? É difícil, irmãos. É difícil amar Pedro quando eu sei o que Pedro vai fazer. É difícil amar Judas sabendo que aquilo que Judas vai fazer. É difícil amar Tomé sabendo que Tomé iria duvidar ali mais para frente quando Jesus ressuscitasse. Talvez qualquer pessoa ali no lugar de Jesus, ou qualquer pessoa em todas essas, como que eu posso dizer? Todas essas cenas que eu coloquei para você. Talvez qualquer pessoa, inclusive eu que estou falando aqui, não investiria num relacionamento, seja lá qual for, se eu soubesse que daqui uns anos esse relacionamento ia me causar tristeza, ia me causar dor. Estamos na última cena aqui da Bíblia, antes da morte de Jesus. Era a última ceia. Jesus marca um jantar com seus discípulos. Quando chega aquela noite, todos entram numa sala grande. Cada um deles entram, escolhem um lugar e se assentam em volta da mesa. Eles nem percebem que no cantinho da mesa tem uma toalha pendurada. Eles também não percebem que perto da mesa tem uma vasilha com água, ou uma vasilha e um jarro, com água. Ninguém percebe aquela cena. Ninguém percebe, ninguém tinha ideia do que iria acontecer naquela noite. Talvez se eu fosse Jesus naquela noite, ou você fosse Jesus naquela noite, talvez o que estaria no cantinho da parede não seria uma toalha, seria um chicote. Talvez ali próximo à mesa, ou o lugar onde Jesus ia se assentar, não estaria ali uma vasilha com água, estaria uma vasilha e um jarro d'água. Talvez teria ali um martelo, já que Jesus era um carpinteiro, sabia manusear um martelo, um serrote. Talvez era isso que teria ali naquela noite. Mas Jesus não tem um coração igual ao nosso. Jesus come naquele dia, naquela noite,
ele come a sua refeição, celebra a ceia, e a Bíblia fala que após eles comerem, Jesus se levanta da mesa. Imagina a cena, irmãos. Ele se levanta da mesa, vai até o canto da parede, pega a toalha, e aí ele tira a sua roupa, tira a sua túnica, né, fica na parte de cima nu. Ele pega a toalha, coloca sobre os seus ombros, e todos ali olhando essa cena. E aí ele se achega até a bacia, pega um jarro de água e começa a derramar sobre a bacia, e todos ali ficam olhando para Jesus, talvez se perguntando um para o outro, o que ele vai fazer com essa vasilha, essa toalha, o que Jesus vai fazer com isso? E aí Jesus chega no primeiro discípulo, gentilmente se curva diante dele e começa a desatar as suas sandálias. Senhor Jesus, aquele que João Batista fala assim, olha, eu não sou digno de desatar a sandália dos pés dele, mas agora é Jesus quem está inclinado. E ele vai no primeiro discípulo, gentilmente começa a tirar a sua sandália. E eu fico imaginando como seria um pé lá no Novo Testamento, em ruas de barro, de terra, num sol escaldante. Eu acredito que um pé, naquela época, um pé não seria uma coisa agradável de se ver. Inclusive, meu pé não é agradável de se ver. Hoje eu tive que mostrar os meus pés para alguém. E é interessante como Deus faz as coisas, né? Eu já estava com essa palavra no meu coração quando eu passei por uma experiência essa manhã. Enquanto aquela pessoa estava ali mexendo no meu pé, eu estava ali pensando nessa passagem. Estava lendo essa passagem. Eu saí desse texto para me encontrar com aquela pessoa. E eu fiquei maravilhado em como Deus faz as coisas. Eu fiquei imaginando Jesus ali, né, naquele ato de carinho, mexendo no pé ali dos discípulos, aquele pé imundo, encardido, sujo, mal cheiroso. Eles não tomavam banho igual nós tomamos, irmãos. Eram pés encardidos. Talvez seria, né, a segunda parte do corpo mais triste lá na época de Jesus. Só perdia para as partes íntimas. E aí você tem a cena do nosso Senhor Jesus inclinado, tirando as sandálias ali dos discípulos para lavar os pés daqueles homens. Imagina, irmãos, Jesus lavando os pés deles e sabendo que aqueles pés, naquela mesma noite, iriam para longe dele. Jesus lavando aqueles pés, sabendo que naquela mesma noite, aqueles pés o abandonariam, aqueles pés trairia, negaria, duvidaria. Mesmo assim, mesmo sabendo tudo, mesmo Jesus inclinado ali, irmãos, Jesus estava inclinado, sabia quem estava, sabia o coração do pé que estava ali dentro, sabia tudo que aquela pessoa estava pensando e iria fazer. Mesmo assim, Jesus investe agora, como se ele estivesse abrindo mão de quem ele era, porque aquela atitude de lavar os pés era uma atitude dos escravos, e dos piores escravos, irmãos. Dentro da hierarquia dos escravos da época, os piores escravos eram aqueles que ficavam responsáveis para lavar os pés das pessoas.
Então, dentro dos escravos, ser escravo já era ruim, mas dentro da hierarquia dos escravos, tinha aqueles que eram tão ruins que os seus donos colocavam eles para lavar os pés, porque era ruim lavar os pés. Era desagradável lavar os pés das pessoas. E Jesus está ali, inclinado, lavando os pés dos discípulos, sabendo quem eles eram. Dali, daquele ato, Jesus vai para a cruz. Quando Jesus se levanta da mesa, ele vai no Getsêmani para orar, e lá no Getsêmani ele é preso, e é levado para uma sessão, né, de julgamentos, torturas, e é pregado numa cruz, e morre nela. O último ato de Jesus para aquelas pessoas que estavam ali foi ver Jesus inclinado, lavando os seus pés. Foi a última coisa. Se eles pudessem dizer a alguém, dizendo, se alguém perguntasse para qualquer um deles ali, qual foi o último ato que Jesus fez por você? Ele diria, Jesus lavou os meus pés. A última coisa que Jesus fez por mim foi lavar os meus pés. Essa seria a resposta dos discípulos se alguém lhe perguntasse no dia seguinte, ou depois da morte de Jesus, alguém perguntasse, puxa, Jesus morreu, qual foi a última coisa que ele fez por você? Talvez o paralítico dizia, ele me curou. O cego diria, eu voltei a enxergar. Mas os discípulos diriam, ele lavou os meus pés. E eu fico imaginando como foi para cada um daqueles discípulos lavar os pés naquele dia em que Jesus foi morto na cruz, no dia da crucificação. Como foi lavar os pés naquele dia, lavar os próprios pés sabendo que aquele que lavou os pés havia morrido na cruz, se entregado na cruz. É por isso que João, quando escreve isso aqui, ele diz aí no versículo 1, capítulo 13, versículo 1. Ele diz, um pouco antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que havia chegado o tempo em que deixaria esse mundo e iria para o Pai, tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. Foi muito amor. A impressão é que Jesus está ali naquela última noite e ele diz assim, eu preciso fazer um último ato de amor para esses homens. Eu sei o que vai acontecer com eles, eu sei o remorso que vão sentir, eu sei o que eles vão sentir nessa mesma noite, mas eu preciso mostrar um último ato para eles. Eu preciso mostrar para eles que eu os amo. E a forma como Jesus mostrou foi lavando os seus pés. Olha o que Jesus fala no versículo 7, capítulo 13, versículo 7. Respondeu Jesus, você não compreende agora o que eu estou fazendo a você. Mais tarde, porém, entenderá. Jesus fala para Pedro isso, porque Pedro entende o ato que Jesus está fazendo, o ato de lavar os pés. Pedro fala, Senhor, eu sei o que significa lavar os pés de alguém, o Senhor jamais vai me lavar os pés. Não, Senhor, eu que tenho que lavar os seus pés. O Senhor aqui é você, não eu. Eu sou o escravo e você é o Senhor, então eu tenho que lavar os pés. O Senhor não vai tocar nos meus pés. Eu sei o que se representa isso aí. Eu sei o que significa isso aí e jamais o Senhor vai me lavar os pés, Jesus. E aí Jesus diz essas palavras aqui, Pedro, vocês não sabem o que isso representa.
Vocês não estão entendendo, vocês não compreendem agora, mas vocês vão compreender mais tarde. O que eles compreenderam mais tarde, irmãos, foi o ato de misericórdia de Deus, de Jesus dizer: olha, eu sei quem vocês são, eu sei o que vocês vão fazer, e mesmo assim, eu vou lavar os seus pés em ato de amor, em ato de misericórdia, eu vou me inclinar, porque quem se inclina diante de alguém, irmãos, é alguém que se rende a Ele, é alguém que mostra misericórdia a Ele. É isso que Deus está fazendo, é isso que Jesus está fazendo, quando Ele se inclina diante dos discípulos, para lavar os seus pés, num ato de amor e de misericórdia. Então a última lembrança que eles tinham de Jesus, era o ato de misericórdia, o ato de amor, o ato de servir, de serviço, ao ponto de Jesus falar para eles assim: vocês me chamam Senhor, e vocês estão corretos. Ele vai falar isso no versículo 14 aí. Ele fala: vocês me chamam de Senhor e estão certo, porque eu sou Senhor. Vocês estão corretos, eu sou mesmo. Eu sou Senhor. Era vocês que deveriam lavar os meus pés. Eram vocês que deveriam fazer esse ato. Vocês me chamam de Senhor, e vocês têm razão, porque eu sou Senhor. Mas sendo Senhor de vocês, Senhor e Mestre de vocês, eu lavei os pés de vocês, para que vocês agora façam o quê? Para que vocês agora façam a mesma coisa. Para que vocês hoje entendam o que eu fiz por você, e agora você faz isso entre vocês. Jesus fala: eu sou a pessoa mais importante aqui. Ninguém era mais importante que Jesus naquela sala. E foi exatamente o Senhor Jesus que se inclinou e lavou os pés dos discípulos, em amor. Aí vem aquela pergunta: o que você faria? Você faria a mesma coisa se estivesse no lugar de Jesus? Será que você tem esse coração igual ao de Jesus, ao ponto de lavar os pés daqueles que trairão você? Será que você tem um coração disposto a lavar os pés daquele que nega você, que xinga você, que fala de você? Você teria esse coração disposto de falar: vem cá, eu sei quem você é, vem cá, o que você tem atrás de você aí? Né? Lembra quando a mãe colocava a mão para trás e falava, né? Pode vir, não vou te bater não. E atrás dela estava o quê? Do meu pai eram as havaianas. Vem, não vou te bater não. Tem até no Facebook, tem lá, né? Quem nunca passou por isso não sabe o que é desespero, né? É como se Jesus chegasse com as mãos para trás e dissesse: vem, eu sei quem é você. E aí você todo desconfiado, porque, né, irmãos, quem deve, teme. Você todo desconfiado chega diante de Jesus, Jesus falando: vem cá. E aí você espera, né? Eu esperava as havaianas, o Léo falou chicote, varinha. E aí de repente Jesus fala: eu vou tratar você agora. Agora eu vou dar um tratamento para você. Agora você fez o que você fez, agora você vai receber. Agora você vai receber o que eu tenho para dar para você. E aí você chega desconfiado diante de Jesus. E aí ele, de trás das costas, ele saca uma vasilha e um jarro de água e diz: sente-se aqui, eu vou lavar os seus pés. Sente-se aqui, eu vou mostrar amor, vou mostrar misericórdia. É assim que eu enxergo essa cena, irmãos.
É assim que eu enxergo essa noite aqui, que Jesus está com os seus discípulos. Dessa forma como eu vejo, e é dessa forma que você também deve ver. E é esse coração aqui, esse coração que você deve buscar, esse coração de Jesus aqui, que se nega a castigar, mesmo sabendo quem era, ele se nega a negar amor para os seus amigos. Por isso que João fala aqui, ele amou e amou até o fim. Ele amou até as últimas consequências. E é esse mesmo Jesus, com esse mesmo ato de misericórdia, que vira para nós e diz: vocês viram o que eu fiz? Agora vocês vão e façam o mesmo. Amém? Que esse coração de Jesus esteja sobre nossas vidas, esteja sobre nós. Buscar esse coração é o que nós, como cristãos, deveríamos buscar todos os dias. Buscar esse coração de Jesus, ter esse coração de Jesus. Não só cantar esse hino, não apenas com palavras que saem da nossa boca, irmãos. Nós temos que aprender a olhar e meditar naquilo que nós estamos cantando, para que não seja palavras vazias, jogadas ao vento. Quando você canta uma música como "Dai-me um coração igual ao teu", que você reflita se é isso mesmo que você quer. Porque num coração igual ao coração de Jesus, significa se inclinar e lavar os pés. Se inclinar e tocar nas partes mais encardidas do seu irmão. Nas partes mais sujas do seu irmão. Isso é ter um coração igual ao de Jesus. E mesmo assim, você se inclinar e dizer: olha, eu sei aonde está sujo aí. Então, é ali que eu vou limpar. Eu vou me inclinar. Então, quando você cantar isso, irmãos, quando você disser: dai-me um coração igual ao de Jesus, igual ao teu, Senhor, que isso realmente se reflita na sua vida. Que isso realmente possa ser visto na sua vida. Que realmente você deseje, e olha que é algo lindo de se desejar, um coração igual ao coração de Deus, um coração igual ao do Senhor, um coração igual ao de Jesus, um coração que se submete a isso aqui, por amor àqueles que não merecem, mas Jesus se submete por amor. Ele nos amou e nos amou até o fim. Lave os pés uns dos outros. Lave os pés uns dos outros. Olhe para o seu irmão e diga, e veja, olha, ali está encardido, aquela parte está suja. Vem cá, eu vou limpar você. Eu estou com uma vasilha de água aqui. Eu vou limpar você. Tem uma frase num livro do Max Lucado. Ele diz assim no livro: relacionamentos não prosperam por quando os culpados são punidos, mas quando os inocentes agem com misericórdia. Que frase linda, né? Um relacionamento só prospera não quando os culpados são punidos, mas quando os inocentes mostram misericórdia. E foi exatamente isso que Jesus estava fazendo, mostrando misericórdia, lavando os pés dos discípulos.
convidado à mesa, larguei minhas defesas e vim reconhecer, não merecia estar aqui. Comigo eu trouxe amigos, felizes ou feridos, gente que escutou esse chamado e aceitou. E é tão bom saber que há lugar aqui. A graça nos chamou à mesa do Senhor. Há lugar na casa, há perdão na casa. Quando estamos juntos, nosso encontro é casa de Deus Pai.